O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem são os Lázaros e quem são os ricos opulões? Um chamado da palavra de Deus nesse tempo de Quaresma, para que nós aproveitemos esse tempo, um chamado à conversão, e fruto desta parábola do Senhor, consigamos abrir nossos olhos, curar nossos ouvidos, dilatar nosso coração. Filhos queridos, a Quaresma, ela fica por um bom tempo sendo falada, exortada, com um objetivo muito claro. O objetivo de que nós nos deixemos converter por Deus, pela graça de Deus. Mas a conversão, ela não é intimista, não é apenas descobrir Jesus para eu ser feliz. É muito pouco. Nós estaríamos aqui equivocados no sentido da palavra conversão, metanoia, mudar. Não é apenas para eu me fechar em mim mesmo, eu quero a felicidade, Senhor, a felicidade, eu quero, então me converta. Não. A conversão, ela atinge a mim e se abre para os outros, para Deus, para a sociedade. É impressionante que o Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola. Uma parábola terrível. E
digo a partir de mim, amedrontadora, quando escutamos, porque nos fala de uma realidade. Conta a história de um rico opulão. Opulão aqui significa um homem dado a banquetes, a roupas finas, a momentos de grande fartura. O texto diz que ele estava acostumado a fazer festas. Mas impressionante que o texto fala que na soleira da sua porta havia um homem chamado Lázaro. Impressionante, porque quando o Evangelho nos fala, ele fala o nome do rico? Não, mas Jesus faz questão de lembrar o nome do pobre. Isso já nos mostra que Deus, cada pessoa empobrecida, cada pessoa machucada, cada pessoa que está ferida, Deus sabe o nome. Parece um mero detalhe? Não. Significa que o olhar de Deus repousa sobre os menos favorecidos. Do outro lado, quer mostrar que o rico nem é lembrado o nome por Deus. Por quê? Porque não era filho? Não, porque ele negou a filiação divina. Como, padre? O texto não diz isso. Quando negou o irmão. Então eu fico imaginando, e convido você a imaginar uma festa cheia de luzes, de velas, de candelabros, de baixelas com prata, com cerâmica, com alta finese. E imagine um homem lá na soleira. O texto fala que ele tinha fome quando a comida foi jogada, tinha sede quando a bebida foi esbanjada, estava com feridas no corpo. O que significaria para aquele homem rico, se ele não quisesse dizer para um dos seus empregados: vai lá, dê água, dê sabão, cure as feridas. O texto insiste em dizer que os cachorros lambiam as feridas. Quando a gente escuta isso, a gente fica indignado. Como que aquele homem não viu? Mas eu te pergunto, e hoje? Nós vemos os Lázaros de hoje, os Lázaros das calçadas, os Lázaros dos viadutos, os Lázaros que não têm casa, os Lázaros que nós não escolhemos. Talvez os Lázaros que Deus põe na minha vida, na tua, não são tão desafortunados, não estejam naquela situação subhumana, mas às vezes é um parente nosso que está precisando de ajuda. Às vezes é um vizinho, às vezes é uma instituição que perto da sua cidade, perto do seu bairro, está passando por necessidades. Por isso, muito me encanta a campanha da fraternidade, que eu acredito que responde ao apelo de hoje. Dom e compromisso. E pegando o texto de Jesus, o bom samaritano, diz que Jesus, aquele que seguimos, a quem nos propomos a seguir, a quem queremos seguir, Ele viu. Então, Senhor, diga comigo: Senhor, cura os meus olhos, Cura os meus olhos, para que eu consiga ver os Lázaros de hoje. para que eu consiga ver os Lázaros de hoje. Ele sentiu compaixão. Ele sentiu compaixão. Então, Senhor, Então, Senhor, dilate meu coração, dilate o meu coração, para que eu me compadeça, para que eu me solidarize, me solidarize, me envolva me envolva com os sofrimentos, com os sofrimentos, com os feridos, com os feridos, com os machucados. com os machucados. Senhor,
Senhor, cuidaste do samaritano, que eu também me proponho a cuidar. que eu também me proponho a cuidar. Ainda voltando ao texto, é impressionante como este homem foi para o inferno. A realidade do inferno, ela é uma realidade que está na Bíblia. Podemos não gostar, e às vezes temos aquela tentação, não fala do inferno, é muito pesado. Mas a realidade do inferno é a realidade daqueles que eternamente lembrarão que Deus é Pai, mas que nós não aceitamos ser seu filho. O amor dói na presença e na ausência. Então o inferno é uma ausência da pessoa amada e de quem nos ama, que é Deus. Mas, meus irmãos, tendo explicado o que é o inferno, tenhamos um pouco de preocupação, porque o próprio Evangelho nos fala que uma vez o rico no inferno, o que ele diz? Eu fico no meu ouvido, cada vez que vem essa parábola, eu fico pensando naquela voz do rico no inferno dizendo: Pai Abraão, Pai, peça que Lázaro venha até mim e molhe uma gota de saliva. Você vai dizer, mas é linguagem figurada. Pode ser, mas ao mesmo tempo não te assusta? Pensar uma eternidade com sede, não sede da boca seca, mas uma eternidade. Você viveu um sofrimento, aí qual é o sofrimento? Linguagem figurada, mas um fogo que nunca se apaga, num corpo que nunca se consome. Isso é assustador. E isso deveria brotar em mim e em você. Eu não quero isso, Senhor. Eu não quero esse fim para a minha vida. Então é necessária a conversão. Agora para pensar. O que nós estamos esperando? Que nós sabemos que essa é uma realidade. Que o inferno pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas ele existe. E quando, mesmo consciente, o que estamos precisando para mudar? Se essa é uma realidade, o que estamos precisando para fazer diferente? E você vai se perguntar, o que é que leva ao inferno? Não ver, não se compadecer, não fazer a caridade. Você se fechar, eu me fechar em mim mesmo, e nós ficarmos voltados para o nosso egoísmo, para nossa, só com os meus problemas. Lembra que a oração não pode ser isso. Eu não posso só ficando, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego. Tá, tudo bem, você tem suas necessidades, mas e a oração pelo outro? O compromisso com o outro? Pai Abraão, eu tenho irmãos vivos. Lembre-se que depois da morte não tem conversão. E está explícito isso nessa parábola. Pai Abraão, por favor, eu já estou no inferno, mas dá um jeito de avisar minha família que está viva, para que não venham aqui. Não por acaso, eu tenho falado tanto, eu quero ir para o céu, mas eu quero levar minha família junto. E ainda ele diz, mande que alguém os avise. Eu acredito que muitos dos nossos que já morreram, como eles gostariam que a gente acordasse para essa realidade. Quem já experimentou a verdade, nossos pais, nossos avós, estão lá, querendo de alguma forma nos avisar, não venham para esse caminho.
Não siga esse caminho, não vá por esse caminho que é a perdição. E ainda, do inferno se escuta uma voz: mande que um dos mortos vá avisar. Veja a resposta de Abraão: não. Mesmo que o morto ressuscite, não vai se converter. Eles têm a palavra. Meus irmãos, isso é muito forte. Está dizendo, e domingo foi: este é o meu filho amado, escutai-o. Nós temos a Bíblia, nós temos missa, nós temos os sacramentos. Os nossos familiares e todos os que estão vivos, nós temos confissões, nós temos quaresma. O que estamos esperando? O que é que nos prende tanto? O que é que está tão dentro de mim, de você, que faz a gente continuar no egoísmo, continuar fechados, continuar medíocres, continuar reféns, prisioneiros? É de chorar sim, filha. É aquilo que a gente entende, chorar pelos nossos pecados, pelos nossos, e se empenhar que a humanidade não caminhe por aí. Essa é uma realidade que nos foi revelada, porque a nossa fé, ela não é discutida. Nós somos numa fé revelada, e nosso Senhor revelou isso. Então nós queremos caminhar para isso. Eternamente vivermos no inferno, com a boca ressequida, com um corpo que se consome no sofrimento. Filhos queridos, eu quero lembrar nesse contexto, Isaías, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 e 16, e convido-os a ler. Isaías, capítulo 2, versículo 1, pula 16, ou vai direto no 16, que inclusive foi uma das leituras, a primeira leitura de segunda-feira, que diz assim: quando vocês rezarem, eu não vou ser textual, que eu não decorei, mas eu vou interpretar. Quando vocês forem fazer suas orações, por mais que gritarem, por mais que clamarem, eu não virarei meu rosto para vocês. Eu não ouvirei a sua prece. O que eu peço: vão, purifiquem-se, lavem-se. Como fazer? Continua Deus falando pelo profeta: cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos, ajude os explorados, dê comida aos famintos. Depois de resolverem isso, continua o texto: aí venham. E pode ser que nós vamos discutir, nós poderemos sentar e eu vou avaliar seus pedidos. Gente, isso é palavra de Deus. Você percebe que Deus diz o que Ele está falando para mim e para você? Você percebe o que Deus está dizendo? Você pode espernear, você pode gritar, você pode juntar um monte de coisa, mas tem alguns pressupostos. Se você continuar fazendo o que é mal, se você continuar no pecado, eu não viro o meu rosto para você, eu não atenderei sua prece. O que eu peço, para início de conversa, diz o Senhor: lave-se. Não é no sabão e água, tão recomendado hoje no coronavírus, é lavar-se no sangue do Cordeiro. Purifique-se na confissão. Que alegria no meu coração pensar quantos padres atenderam, mas no retiro,
1.900 confissões, isso não é comum. Num só retiro, não é comum. Mas então, quem não confessou, confesse. Lave-se, purifique-se, confesse, comungue, mas mude. Faça caridade. Perdoe. Não tem meio termo. Não é uma questão eu quero ou não quero, é obrigação. Mas eu tenho dificuldade de perdoar porque você não foi curado. Eu tenho dificuldade de ajudar os outros, não é porque você não tem dinheiro, é porque é egoísta. Nós somos uma classe que podemos fazer a caridade. Cuide dos menos favorecidos. Ajude teu parente que menos tem. Saia do caminho errado. Aí sim, diz Deus, e isso me impressiona. Vem até mim, nós podemos sentar e eu vou pensar se eu te escuto. Será que isso não nos mostra que num caminho, no pecado, Deus não escuta? No caminho do mal, Deus não nos atende? E será que às vezes a consequência disso, se muitas das nossas preces não são ouvidas, está aí a resposta? Se nós estamos pelejando numa prece, numa oração, e não vem resposta, não seria a resposta de Isaías capítulo 2, versículo 16? Vou dar um exemplo. Hoje, no rádio, claro que eu me compadeci com aquela mulher, 7 anos casada, ela e o marido rezando para Deus para engravidar, não veio. Faz 2 anos que entraram na fila de adoção. Agora, este ano, chamaram para uma entrevista, mas neste ano, o marido saiu de casa. Eu te pergunto, será que não foi Deus, que é pai, e sabia que aquele filho viria, segurou a gravidez? E essa entrevista, tanto que eu disse para ela: filha, agora adie o sonho da maternidade. Não é desistir, adiar. E eu disse: comece agora com São José, pedindo restaure meu matrimônio, salve meu casamento, salve minha vida matrimonial, e depois o Senhor abençoará com o filho. Às vezes nós estamos focados numa coisa e tem outra estragada. Primeiro Isaías capítulo 1, versículo 2, versículo 16. Pai Abraão, no seu coração feche os olhos e diga: Pai Abraão, eu não estou pedindo que o morto apareça, eu não quero cruz credo. Alguém quer? Eu não quero. Então, Pai Abraão, me ajuda a me abrir a mensagem de Jesus Cristo. Pai Abraão, me ajude a aproveitar a presença do Cristo nos sacramentos. E hoje, quinta-feira, na Eucaristia, e como consequência da Eucaristia, a confissão, a conversão. Pai Abraão, santos e santas de Deus, São José, me ajude nesse propósito, me ajude antes que seja tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.